importância de ler e contar histórias em ambiente familiar? Qual a importância disso nesse momento de isolamento social que estamos passando? É preciso ter habilidades especiais ou materiais especiais para poder contar histórias? Como eu escolho uma história para contar? Existem dicas de como fazer com que esses momentos sejam melhor aproveitados e de como fazer as crianças terem mais vontade de participar desses momentos? Eu sou Aline Costa, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, e convido vocês, especialmente os pais, para colocarem na vida das crianças cada dia mais a contação de histórias. E é sobre isso essa conversa. A maior parte das aprendizagens das crianças acontecem por meio de experiências que elas têm e também pela observação de modelos, observando o que os pais fazem, observando o que os professores fazem, os colegas. E com a leitura, com o ouvir histórias, não é diferente. Então as crianças vão aprender muito mais se elas puderem viver isso, experienciar. Mais ainda, se isso puder acontecer junto com pessoas que são relevantes, que são importantes para ela. Por isso que ler e contar histórias dentro da própria família é tão importante. Então, quando isso acontece, a gente aumenta a chance da criança se tornar leitor, né? Dela ter o hábito leitor, dela aprender realmente a ouvir histórias, a ser atenta às histórias, porque é alguma coisa que já acontece na família dela, já acontece dentro de casa, e então continua acontecendo naturalmente, né, em outros espaços. Especialmente nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, de pandemia, a gente percebe que o contar histórias dentro de casa, nesse ambiente íntimo, né, com os pais, os irmãos, ou ler histórias juntos, eles se tornam um momento que a criança se sente segura. Numa situação atual que a gente tem tantas inseguranças, a leitura de histórias e a contação de histórias, ela passa a ser uma situação em que ela se refugia, né, e se sente segura. Por quê? Porque, em geral, a gente vai fazer leitura de histórias que a criança já conhece. E ela pode, então, voltar para aqueles personagens, voltar para aqueles conflitos, para aquelas situações que ela já conhece, que ela já vivenciou ali naquela leitura, né? E que ela sabe que ao final vai ter um desfecho feliz, né? Então, ela pode sair dessa situação, desse contexto, no qual ela sente falta dos amigos, sente falta da antiga rotina, né, da escola, e ela se refugia ali naquela situação em que ela vai ler histórias que ela conhece, que ela se sente segura, com pessoas que são relevantes e importantes para ela. Mas eu preciso, para contar histórias, eu preciso ter habilidades especiais, ou eu preciso ter materiais, né, fantoches, dedoches, bonecos, instrumentos musicais. Bom, claro que se eu tiver esses materiais e se eu fizer uso, eu vou chamar a atenção da criança. Mas muito mais importante do que ter e usar esses materiais é a gente ser sincero na situação de contar histórias ou de ler histórias, né? É a gente usar da sinceridade e da conexão. A gente realmente se conectar com a criança. O que isso significa? Significa estar inteiro na situação, deixar de lado as dificuldades, os problemas, né, as atividades que a gente tem, esquecer um pouquinho essas atividades, as tarefas, os boletos para pagar, esquecer um pouquinho o mundo lá fora e realmente ficar conectado na criança, prestar atenção no que ela está dizendo para a gente, para onde ela está olhando, né, quais são os seus interesses. Então, estar realmente naquela situação envolvido com a criança e com a história que a gente está contando. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que a gente pensasse em utilizar naquela situação.
E aí sim, se eu estou conectado, se eu realmente estou presente naquela situação de contar e ler histórias, eu posso fazer uso, se eu tiver, né, de algum instrumento, de algum boneco, de algum material. Mas não é o mais importante. Eu posso fazer uso e será bem-vindo, mas não é o mais importante. O mais importante é estar realmente inteiro e conectado naquela situação. E como é que eu escolho a história? A gente tem, em geral, vários profissionais que estudam as faixas etárias e quais são as histórias que são realmente importantes e que fazem sentido, né, para o desenvolvimento daquela faixa etária, daquela idade da criança. Mas a gente também não precisa ficar tão preocupado com isso, né? O importante é a gente gostar daquela história, estar confortável com aquela história, né? Não escolher uma história que a gente não gosta. Já que eu vou contar, eu tenho que estar inteiro e conectado na situação. Eu preciso de uma história que eu realmente me sinta feliz em estar contando. Uma história que tenha situações que fazem sentido para minha criança, né? Para a idade que essa criança tem. Eu não vou contar uma história cheia de detalhes, longa para uma criança novinha de 3, 4, 5 anos. Então eu pensar um pouco na minha criança, quais são os interesses dela e quais são, se aquela linguagem, se aquela história, ela realmente, a criança vai ser capaz de compreender. E aí a gente tem algumas dicas, né, algumas estratégias que a gente pode utilizar, né, para aumentar a chance da criança querer sempre voltar e ouvir novas histórias e inclusive pedir para a gente ir para a situação de contar histórias. Uma primeira delas é estabelecer uma rotina, né? Então, deixar muito claro, olha, todas as noites antes de dormir a gente vai ouvir histórias, contar histórias, ler histórias. Ou sempre aos sábados nós vamos fazer a atividade, ou 2 vezes por semana, não importa, 1, 2 vezes por semana, todos os dias antes de dormir, mas que que a gente repita que isso vai ser dessa forma e que realmente seja dessa forma, para que a criança já espere. Olha, amanhã é sábado, amanhã é dia de contar histórias, de ler histórias. Ou tá chegando a hora de dormir, eu já vou escolher um livro porque já vai ser a hora da história. Então, criar a rotina. Não ler espaçadamente, esporadicamente, um dia lê, no outro não lê. Não. Ter uma rotina para que a criança passe a esperar aquele momento. Ter uma bibliotequinha da criança, né? Construir com ela uma bibliotequinha. Ah, mas livros são caros, eu não tenho livros. Não necessariamente com livros comprados, né? Eu posso, por exemplo, contar uma história para a criança, que ela pegou o livro na biblioteca da escola, ou uma história que eu já sabia, né? Que eu tinha na minha cabeça, um patinho feio, caixinhos dourados. Eu contei para a criança aquela história e a criança então desenhou a história e eu escrevo e ela guarda lá. E eu posso ter várias histórias que eu vou contando para ela. Eu vou lá na biblioteca municipal e pego uma história, um livro, conto para ela. O Sesc tem um acervo, né? Tem um conjunto de livros bem legal para criança. A gente pode frequentar. Ele é aberto ao público, né? Então você pode ir até lá e ler o seu livro. E aí você, cada vez que lê esse livro, pede para a criança fazer um desenho e escreve a história, né? Então você vai aos poucos montando com ela essa biblioteca. E qual que é a importância de ter uma bibliotequinha para criança? Para que ela vá criando esse conceito, né, de o que é uma biblioteca, que é um lugar onde eu tenho os meus livros, que eu posso visitar sempre que eu quiser, que eu posso reler esses livros. Ela vai comparar com outras bibliotecas que ela já foi, a da escola, a biblioteca municipal, né, e ela vai ter então esse conceito de biblioteca. Valorizando também, né, o livro, cuidando dele e entendendo qual que é a importância desse objeto. Um outro aspecto que é bastante importante nós podemos retomar
alguns aspectos de alguma história que a gente já leu com a criança em outra situação, em outros momentos, né, do dia ou da semana. Então, por exemplo, eu e a criança encontramos uma família, e aí essa família apresenta pra gente uma amiguinha, e a criança chama Bela, né? Essa criança que é apresentada chama Bela. E aí então eu não perco a oportunidade de olhar para o meu filho ou para minha filha e dizer: puxa, veja, você viu? É Bela, igual ao nome da menina do livro que a gente leu. Era Bela e a Fera, né? Você viu? É o mesmo nome. E depois, quando eu estiver lendo o livro da Bela e a Fera novamente, eu lembro também daquela situação que a gente viveu, né? E eu digo para ele ou para ela: olha só, vamos ler o livro da Bela e a Fera. Lembra que a gente conheceu uma menininha outro dia? E eu dou esse tempo, e às vezes ela mesma já vai dizer: isso, a Bela. Ela vai lembrar. Por que isso é importante, fazendo isso? Para que ela vá aprendendo, para que a criança vá aprendendo aos poucos a relacionar o que ela lê com as vivências que ela tem, né? Com as situações cotidianas. E também as situações cotidianas com as informações, as vivências que ela tem nas leituras, para que a gente vá conseguindo fazer isso com ela. Bom, essas são algumas dicas, né? Mas a gente tem muitas possibilidades aí de ajudar as crianças a irem se organizando e aprendendo, né? A importância da situação da leitura e da contação de histórias. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês contem muitas histórias, que elas façam parte da vida aí das crianças, porque a gente sabe o quanto elas são importantes para o desenvolvimento da comunicação oral, da fala, do vocabulário, né? Também do hábito da leitura, aprendizagem da compreensão de leitura de textos mais difíceis que vão acontecer mais para frente na vida escolar delas. A produção escrita também tem um impacto muito grande, né? Se a gente lê bastante, se a gente ouve histórias, a gente vai ser melhor leitor e melhor escritor, e também essa criança vai ter muitos outros universos além do dela que ela vai conhecer. A criança tem a sua própria vida, o seu próprio universo, mas por meio das histórias ela pode conhecer vários outros personagens, várias situações problema, como essas situações foram resolvidas, né, lugares. Então amplia muito o raciocínio dessa criança ao contato com as histórias. Espero que as histórias entrem por portas, por janelas, por todos os lados aí nas casas de vocês, e que as crianças possam tomar posse de todas elas. Boas leituras para todo mundo.